Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2º livro dos Reis, no capítulo de número 5, fica no Antigo Testamento, na parte de livros históricos. 2º livro dos Reis, no capítulo de número 5 e verso 1 em diante. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem um herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta para sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Essa pequena história de 3 versículos que eu dividi aqui com você faz parte de um contexto que nós podemos avançar na semana que vem na Bíblia, mas precisamos entender o pano de fundo disso. Vocês sabem que ali na região do Oriente Médio desde sempre houve guerras, até hoje há, né? E nessa época aqui, eu vou tentar contar de uma maneira muito grosseira, mas para que você entenda. O povo de Israel, logo acima, fronteira com Israel, Síria, logo acima estava estabelecido o império que seria o Império Assírio. Se você imaginar, com o Brasil é difícil porque o Brasil é um país continental, mas se você imaginar o mapa da América do Norte, você tem o Canadá em cima, você tem os Estados Unidos e você tem o México. Imagine que o México seria Israel, Estados Unidos seria a Síria, e a parte de cima, o Canadá, seria todo o Império Assírio, que era já uma junção de países formando um império. Esse Império Assírio, ele queria continuar a expansão do seu território, e então ele estava lutando, conquistando. Quando ele chegou na Síria, lembrem, a Síria, Israel. Quem era o povo de Deus? Israel. Mas a gente leu aqui que Deus, o Senhor, deu livramento não para Israel, deu livramento para os sírios contra o Império Assírio. Entenderam isso? Assírio quis conquistar Síria e conquistar Israel e continuar conquistando, para chegar até o Egito. Mas quando eles chegaram na Síria, Deus usou uma pessoa que não servia a ele. Deus faz isso, Deus usa quem ele quer na hora que ele quiser, principalmente se for para abençoar alguém. Deus usa pessoas que a gente não imagina, e essa pessoa não precisa nem servir a ele. Desde que ele tenha um propósito, ele usa pessoas para nos abençoar. E ele usou esse capitão chamado Naamã, para que ele pudesse fazer uma grande estratégia, e a Síria conseguiu se proteger contra o Império Assírio. E dessa forma, a Síria, como não conseguiu passar, os assírios não passaram pela Síria, não chegaram em Israel. Aí eu quero que você entenda uma coisa: Deus protegeu a Síria porque eles eram bons? Não. Mas por que Deus então usou aquele comandante sírio? Porque Deus estava cuidando de Israel, que estava aqui embaixo. Muitas vezes, para cuidar de nós, Deus usa outras pessoas e até mesmo abençoa outras pessoas, para que a bênção recaia sobre a nossa vida. Se nós formos inteligentes, nós vamos passar a orar muito mais pelos nossos patrões, porque se o seu patrão for abençoado contra tudo que vem contra ele, você está sendo abençoado também, porque ele pode abençoar mais a sua vida. Mas às vezes eles sofrem como empresa e nós como funcionários ainda atacamos também, e aí não tem jeito, né? Mas quando nós entendemos esse processo, é maravilhoso. E assim Deus usa aquele homem da Síria
porque Deus estava protegendo o seu povo aqui embaixo. E isso é totalmente relevante para aquilo que eu quero pregar nessa noite. Assim, Deus usa aquele homem e ele fica, veja que a Bíblia diz, ele era um grande homem diante do seu Senhor, não o Senhor Deus. Existe aqui formas de colocar essas palavras, e o primeiro Senhor que aparece é um Senhor com S minúsculo, porque era o rei dele. O segundo Senhor que deu o livramento era o nosso Deus, então esse é um Senhor com S maiúsculo. Deus usou aquele homem, mas esse homem agora ficou tão grande, que diante do rei ele era o cara, porque por ele, eles foram livres de um grande império. Ele era um homem de muito prestígio, e esse cara ficou cheio de si. Lembrem, o império assírio vinha para pegar Israel. Deus abençoa os sírios e eles impedem. Mas sabe o que esse homem faz agora? Ele ficou tão cheio de si, que ao invés dele simplesmente louvarem a Deus e dizer, que bom que Deus nos livrou, estamos em paz, eles ficaram tão grandes, que eles agora viram para Israel e dizem, nós vamos atacar eles, nós é que vamos. Era só eles agradecerem. Sabe, é como quando Deus te abençoa tanto e você não consegue abençoar o outro. É quando você recebe algo grande de Deus, seja um perdão grande de Deus, uma cura grande, algo maravilhoso, e você agradece, 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 mas depois vai para o outro, e ao invés de transmitir o que Deus deu para você, você faz ao contrário. Sabe, se Deus me perdoou algo, ou se eu recebi um perdão de uma dívida, por que eu não perdoo uma dívida que é tão menor que alguém tem comigo? E este homem, e esse país, a Síria, eles não entenderam isso, e ao invés de agradecer a Deus, eles viraram para o pequeno Israel que estava embaixo, e disseram, nós é que vamos lá, e invadiram Israel, e mataram muitos em Israel, e entraram lá e fizeram escravos. E a Bíblia vai nos contar de que esse Naamã levou consigo uma menina, e essa menina pode ser que seus pais ficaram em Israel, pode ser que eles foram mortos na guerra. O fato é que ele levou essa menina como escrava e colocou na sua casa para trabalhar. Se ele levou uma menina, é possível que ele também tinha filhos, para criar uma interação com as crianças, para que ela pudesse ajudar a sua senhora, porque dá a entender aqui que ela lavou as roupas daquele homem. E eu estou contando isso, vai me acompanhando na história, porque no momento em que ele recebeu uma grande dádiva de Deus para fazer algo lindo, ele foi muito abençoado por Deus. Pense quantas vezes você já foi abençoado por Deus, que você diz, cara, eu nem merecia, olha como Deus me deu tanto, eu nem sonhava ter tanto dinheiro, eu nem sonhava ter uma esposa tão maravilhosa, eu nem sonhava ter um marido desse, eu nem sonhava ter filhos tão preciosos, eu nem sonhava ter uma vida tão bacana como eu tenho, eu nem sonhava que eu estaria onde eu estou, como Deus me abençoou. E as pessoas muitas vezes estavam assim, ruins, mas Deus os abençoou tanto, e agora se encheram de si a ponto de começarem a perder tudo o que elas receberam, simplesmente porque ao invés de reconhecer que foi Deus que deu, começaram a dizer, isso aqui é a força do meu braço, isso aqui é o meu suor, isso aqui é porque eu sou bom, isso aqui é porque eu sei negociar, isso aqui é porque eu sou o cara que tem uma visão. E por conta dessa presunção, e por conta de não dar glória a Deus, e por conta de não buscar a Deus e ser grato a Ele, viraram seus olhos para onde não devia. Porque Satanás é terrível, quando ele encontra uma brecha, ele começa a virar a tua cabeça para aquilo que ele quer. E então ele virou para Israel, entrou em Israel, e ele, pelo que a gente entende aqui nesse texto, ficou leproso. E para ficar leproso, ele teria que ter feito alguma das coisas que levam a isso. Ele pode ter ido em um lugar indevido. Quando a gente vai em um lugar indevido, como um leprosário, nós podemos sair de lá com lepra. Lepra na Bíblia é um símbolo de pecado. Então entenda as duas coisas enquanto eu estiver falando aqui. Quando nós entramos em lugares que são devidos, mas fora do tempo devido, nós podemos adquirir lepra também. Ou quando nós não reconhecemos que Deus é grande.
Existe um rei na Bíblia chamado Uzias, que a Bíblia diz que não houve outro rei como ele em sabedoria, conhecimento, em expansão. Em sabedoria que eu digo não em relação a Salomão, mas porque ele tinha tanto conhecimento, ele buscou tanto disso, e ele teve um crescimento em Israel muito grande. Ele formou máquinas de guerra, ele fortaleceu os muros, foi um baita de um cara. Deus usava muito ele, mas um dia ele entrou num ambiente onde ele não deveria estar. Ele foi fazer coisas que ele não deveria fazer, e a Bíblia diz que por não reconhecer que ele não deveria estar ali, uma lepra lhe saiu na testa. Então, esse homem Naamã aqui, ele foi para um lugar que ele não deveria ir, e ele voltou leproso. Deus tem planos e projetos na nossa vida, mas quando a gente habita lugares que a gente não devia habitar, quando a gente vai em lugares que a gente não devia ir, quando a gente sai da vontade de Deus, facilmente nós voltamos leprosos. Ele volta com uma lepra de lá. O que adiantou uma grande conquista, ele não está sendo lembrado pela conquista de Israel, ele foi lembrado pela conquista que ele fez contra a Síria, mas ele queria mais, o orgulho encheu o seu coração, e então agora ele volta, mas ele volta leproso. Eu fico imaginando ele voltando das guerras, trazendo aquela menina escrava, daqui a pouco uma manchinha no seu corpo, aquela mancha vai aumentando, ele vai perdendo a sensibilidade, daqui a pouco ele percebe que é lepra, e quando ele percebe que é lepra, ele já não tem mais tanto contato com a família, ele quer proteger seus filhos, ele quer proteger sua esposa, e por querer proteger eles, ele vai se afastando cada vez mais, até que ele já não pode mais ficar na mesma casa. E ele não pode admitir para os outros que ele é leproso, então ele se cobre de roupas, de pompa, de suas medalhas, e sai pelas ruas, as pessoas se dobram diante dele, mas em casa, todo mundo sabe que ele está doente, a família está sofrendo, e eu sei que enquanto eu estou falando isso, algumas pessoas já estão entendendo o que o Espírito de Deus está falando aqui. Nós caminhamos neste mundo, e às vezes as roupas escondem quem de verdade nós somos. Às vezes o sorriso, às vezes a maquiagem, às vezes os filtros do Instagram escondem de verdade o que nós estamos vivendo, porque estamos leprosos, porque estamos carregando manchas, porque estamos carregando dores, porque estamos carregando pecados, porque estamos carregando coisas escondidas que nós não podemos admitir para ninguém, só que já está nos afastando do convívio familiar, está nos afastando da família, está nos afastando dos filhos, está nos afastando da esposa, está nos afastando do marido, está afastando, porque ela traz insensibilidade. As pessoas dizem: eu amo você, e tu não consegue devolver. Você não consegue perceber que algo está errado na tua casa, porque você está insensível. O pecado causa isso, o pecado traz destruição, e Naamã, ele é como uma figura minha e sua, de nós que estávamos um dia em Deus, mas nos afastamos de Deus, que caminhamos por caminhos que não deveríamos caminhar, fizemos coisas que não deveríamos fazer, acumulamos lepra em nosso corpo, acumulamos pecados em nossas vidas, acumulamos coisas que só estão destruindo a nossa casa, destruindo a nossa família, destruindo os nossos dias, não nos dando paz, nos trazendo insensibilidade, e as coisas vão acontecendo ao nosso redor e a gente não está nem aí. Por quê? Porque a lepra causa isso. Satanás não quer que você sinta, Satanás não quer que você deseje Deus, e então Naamã está nessa situação, mas ele está vivendo, porque ele não conhece, ele não sabe como resolver o problema, ele está esperando a morte, e ele está se escondendo. Mas aquela menina, ela foi levada de Israel, aquela menina conhecia a palavra, aquela menina conhecia os profetas, aquela menina sabia a solução, aquela menina já tinha ouvido falar de milagres, aquela menina participava da The Way Kids, aquela menina ouviu o conhecimento da palavra de Deus, ela entendia que Deus faz milagres. Ela aprendeu com seus pais desde pequeno que um dia Deus abriu o mar vermelho e o povo passou, e quando o Egito veio perseguindo, o mar se fechou. Ela ouvia quando criança que o povo estava no deserto e Deus os alimentava de maná e de codornizes. Aquela menina ouvia, aleluia. Ela ouviu sobre o profeta Elias, que quando ele orava, fogo descia do céu. Ela ouviu falar que quando Elias orou, o menino ressuscitou. Aquela menina tinha conhecimento.
E aquela menina agora, ela está lavando as roupas dele, e quando ela pega nas roupas, ela vê as manchas das feridas que estão nas roupas de Naamã, e ela entende que ele está doente, ela entende que ele está para morrer. Ela conhecia a lepra, porque ela veio de Israel e lá tinha muito. Então ela chega para sua senhora, para a esposa dele, e eu fico imaginando a conversa, eu fico imaginando como isso tudo aconteceu. Mas ela diz para sua senhora, aquela senhora que já não dorme mais com seu marido, aquela mulher que não tem mais os carinhos dele, aquela mulher que já não tem mais proximidade, aquela mulher que tem que falar para os filhos: não, o papai não pode abraçar, porque se o papai te abraçar, ele vai te passar doença. E por mais que isso não aconteça no mundo físico entre nós, espiritualmente, quantos de nós afastamos os nossos filhos do nosso convívio? Quanto isso acontece? Mas aquela menina, conversando com sua senhora, disse: se o meu Senhor pudesse estar diante do profeta que está em Israel, ele o restauraria da sua lepra. É quando chega um missionário na tua casa, é quando chega uma mensagem no teu celular dizendo assim: ó, vamos à igreja hoje, eu estou indo numa igreja, eu quero te convidar para ir comigo. Deus tem uma palavra para você, Deus tem a solução para o teu problema, eu quero te levar num lugar, eu sei que Deus vai falar com você. Você não entendeu naquele momento, mas era a menina sendo usada para te trazer cura, era a menina sendo usada para trazer milagre para a sua vida, era a menina sendo usada por Deus para que você encontrasse a salvação. Uau! Quantas vezes você foi usado como uma menina para levar cura para alguém? Mas quantas vezes nós fechamos os nossos ouvidos para a menina que dizia: vai até a casa de Deus porque tem cura para você lá? Quantas vezes? E aí começa um processo, porque é necessário uma coisa, e é aqui que eu quero chegar, chamada arrependimento. Nunca haverá cura sem que haja arrependimento. Nunca haverá salvação, nunca haverá milagre, nunca haverá restauração. Você pode convencer o outro que foi embora a voltar para a sua vida, mas se ele não se arrependeu, não vai adiantar de nada. Você pode fazer o que for, você pode vir à igreja todos os dias, enquanto não houver arrependimento no coração, não há um entendimento na mente de que eu preciso de Deus, nunca vai acontecer nada, e a lepra só vai se espalhando cada vez mais. Este homem, ele precisa agora voltar do lugar aonde ele veio. Ele veio de Israel com uma lepra, agora ele precisa voltar lá para restaurar. É interessante porque às vezes Deus mesmo permite algumas coisas na nossa vida. Sabia disso? Existe até alguns males que Deus não coloca, mas Ele permite acontecer. E Ele só permite porque Ele sabe que, como dizia a vovó, há males que vêm para bem. O texto bíblico de 1 Samuel capítulo 1 diz que Deus fechou a madre de uma mulher chamada Ana, e ali foi o próprio Deus mesmo. Ele não deixou ela ficar grávida, mas foi Deus, porque o que Ele tinha para ela era muito maior do que aquilo que ela queria para ela mesma. E tem vezes que Deus não permite algumas coisas até que a gente tenha entendimento suficiente que aquilo que é o projeto dele é maior do que o nosso projeto. Existem algumas dores que Deus nos permite viver para que a gente procure Ele. Se Naamã não tivesse adquirido lepra, ele jamais teria um encontro verdadeiro com Deus. Mas Deus não usou ele apenas isso, mas ele nunca encontrou a Deus de verdade. E aqui eu quero que você entenda que existe uma confusão às vezes. Deus pode usar a sua vida, e você um dia pode sair daqui até muito abençoado por Deus. Você entrou aqui, meu Deus, deu uma palavra maravilhosa para mim, me senti tão bem, tive uma semana abençoada. Olha, está tudo certo na minha vida. Isso se chama graça comum. Sabe o que é? Bênçãos que caem sobre todos. Vamos imaginar que a gente é tudo bem pequenininho aqui, e que existe uma grande mesa. Numa grande mesa com muita comida, caem migalhas, e para quem é faminto, uma migalha parece
muito. Mas quando você entende de verdade que você não nasceu para estar embaixo da mesa comendo migalhas, porque você é filho de Deus, é filha de Deus, e Ele te formou para você sentar na mesa e comer do melhor dessa terra, muda totalmente a tua mentalidade, totalmente. E o que faz a gente sair de baixo e ir para cima? Arrependimento. Arrependimento do que eu fiz, arrependimento do que eu fui. Naamã precisava entrar num processo ainda. Ele escutou e disse: então quer dizer que tem solução para o meu problema, então eu vou atrás da solução do meu problema, eu quero a cura da minha lepra. A maior parte de nós que estamos na igreja, que vivemos igreja, que já estamos há anos até na igreja, sabe o que nos trouxe até Israel? A cura da lepra. A gente queria alguma coisa. Uns queriam que a esposa fosse transformada, outro veio porque não, meu marido precisa ser transformado por Deus, eu estou aqui buscando por ele. Outro veio porque tinha uma enfermidade, outro veio porque precisava por causa de um filho. E todos nós viemos, às vezes, para Deus, a maioria pelo menos, porque tínhamos uma lepra que nós queríamos sarar, tinha alguma coisa que precisava curar na nossa vida. E não viemos muitas vezes para cá já com arrependimento, viemos em busca de um milagre. Se recebemos um milagre, voltamos com o milagre e foi muito legal, tchau. Mas Deus tem um plano na nossa vida, e quando Deus tem um plano em nós, Ele não apenas te concede um milagre que você veio buscar, mas Ele faz você perceber que você pode ser um portador de milagre, e você pode ser um condutor de milagres também. Quando Naamã vem, então, ele vem para Israel, ele vem com toda a sua pompa, e a Bíblia, se você continuar lendo, vai ver que ele trouxe ouro, ele trouxe vestes cerimoniais, ele trouxe várias coisas para comprar a sua bênção, porque ele pensou que ia chegar lá no rei, e ia dizer assim: então eu vim aqui buscar um antídoto para a lepra. E a história diz que é totalmente diferente. Ele vai no rei, o rei se desespera, porque o rei não podia curar ninguém, manda ele então para o profeta. Ele vai até o profeta e ele recebe uma instrução do que ele tem que fazer, que nós vamos nos aprofundar na semana que vem. Mas aqui, ele primeiro entendeu de que ele precisava ir em busca de algo que mudaria a sua vida. Ele precisou entender que seguir uma instrução pode mudar a sua história. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que ele ainda seguiu a instrução, mas a menina disse: vai até o profeta. Ele foi até onde? O rei. Ah, mas a gente está no mesmo lugar, pastor. O rei, o profeta mora ali, o rei mora aqui, é tudo mais ou menos. A instrução que você segue vai determinar o futuro que você cria. É a instrução que você está seguindo, é a coordenada e a maneira como você vem diante de Deus. Quem sabe você tem vindo, mas o teu coração ainda está altivo. Você ainda é o Senhor da sabedoria, você ainda é a pessoa que sabe tudo como as coisas acontecem, é a pessoa que julga tudo o que está acontecendo. Porque isso aí foi o que aconteceu com Naamã. Julgava tudo, dizendo: quer saber de uma coisa? Eu vou lá, eu faço, eu quero ver esse Deus de Israel aí fazer qualquer coisa. E daqui a pouco ele estava com lepra. Eu não estou dizendo para você que, olha, ou você ouve a palavra, você vai sair daqui doente. Eu estou falando isso porque eu não sou profeta de maldição. O que eu estou dizendo é que nós acumulamos tantas coisas na nossa vida que vão nos cansando, que vão nos parando, que vão interrompendo as nossas vitórias, que vão fazendo a gente se arrastar, e daqui a pouco você não tem mais força para nada, e daqui a pouco você não tem mais ânimo para a vida, e você já viu 30 anos passarem, 40 anos passarem, e parece que nada se resolve. E cada vez que você está sozinha, cada vez que você está sozinho, que você pode tirar as roupas, que você pode tirar as máscaras, você olha no espelho da tua vida e você percebe que há manchas, você percebe que há lepra, você percebe que há uma condenação sobre você, que você não vai muito longe, você percebe que o casamento não vai muito longe, você percebe que esse relacionamento não vai muito longe, você não sabe aonde vai a tua vida, porque você tem um monte de coisas escondidas, um monte de histórias escondidas, coisas que você não pode revelar para ninguém, que estão aqui, escondidas debaixo dessa roupagem, escondidas debaixo de um monte de histórias. E para que eu tenha uma cura completa,
eu preciso retirar isso, eu preciso me arrepender do que eu fiz, eu preciso entender de que eu preciso de um ato de arrependimento na minha mente e no meu coração. Eu preciso entender que tudo aquilo que quem sabe eu esteja fazendo, que está causando essa lepra, precisa se confessar ao Senhor, precisa dizer: Deus, eu cansei da vida que eu estou vivendo, uma vida de mentiras, eu cansei de viver de aparência, eu cansei, Senhor, de sempre cair nos mesmos erros, eu cansei, Deus, eu não aguento mais, eu faço um propósito aqui, depois eu estou caindo ali, eu não aguento mais essa vida. O que está acontecendo? Pode ser que você frequentou lugares que não devia, pode ser que você fez coisas fora do tempo, pode ser que você se antecipou demais e não deveria ter se antecipado. Eu não sei como é que você conseguiu essa lepra, mas eu sei como você pode curar essa lepra. É só vir para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, porque Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que você tivesse vida, para que você tivesse uma esperança. Ele entregou-se por amor a mim e a você também, para que nós pudéssemos ter uma chance de sermos curados. Então pode ser que você não esteja com uma doença física, mas você sabe que tem algo que sempre te leva para o poço, que sempre te condena, que está afastando você na tua casa, que está afastando você do convívio familiar, que está acabando dia após dia. Então o que eu faço, pastor? Arrependimento. É quando a gente confessa ao Senhor, é quando a gente diz para Deus: Senhor, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais que seja dessa maneira, eu preciso começar uma nova história. Eu sei que eu entrei onde não devia, eu sei que Tu me deste tanto, Senhor, e ao invés de te agradecer, eu fiquei grandão e pensei: agora, quer saber? Mas a enfermidade veio e eu caí, mas o problema veio e eu caí em mim, mas o orgulho não me deixa voltar atrás. Há tantas pessoas que um dia já estiveram sentadas aqui, e quando eu digo aqui, eu digo em qualquer igreja, já estiveram sentadas, mas ficaram tão grandes que esqueceram de Deus, entraram onde Deus não queria que elas entrassem, e saíram leprosas, saíram da casa de Deus, e hoje estão lá fora, e não conseguem voltar, porque o orgulho as mantém aprisionadas. O orgulho de admitir: é verdade, eu preciso mudar. O orgulho de dizer: você está certa, querida, eu preciso voltar à igreja. O orgulho de dizer: amor, me perdoa, você está certo. Orgulhos de chegar ao Senhor e dizer: Deus, me perdoa dos meus pecados, das minhas faltas, da minha falta de compromisso, de querer apenas pegar aqui a cura da minha lepra e ir embora, e não querer entender o que Tu fez por mim, e de não querer entregar a minha vida para Ti, quando Tu entregaste a Tua vida para mim. Então a história de Naamã nos mostra, de que assim como esse homem, nós um dia também saímos do propósito de Deus. Talvez lá no Éden já saímos do propósito de Deus, andamos por caminhos tortuosos nessa vida, e hoje quem sabe estamos sentados aqui, com lepras escondidas, debaixo da nossa roupa bonita, do nosso status, dos nossos muitos e muitos seguidores. Mas Deus não quer mais ver você chorar sozinha no final da noite. Deus não quer mais você pensando em tirar sua própria vida. Deus não quer mais, porque por mais que você tenha falhado, Ele colocou uma menina no teu caminho para te dizer que há salvação para você. Deus colocou uma palavra no teu caminho para dizer: muda a tua vida hoje, e não é onde você está parado, mas é lá em Israel, é na presença de Deus que você vai mudar. Não é dentro dos teus conceitos e filosofias, é na palavra de Deus que você vai mudar. Não é dizendo assim: não, eu sei como é que é a minha vida, eu não quero essa proximidade com Deus. Dessa forma você não vai conseguir. Naamã precisou sair de onde ele estava, e ele precisou ir para a presença de Deus, e então ele encontrou-se com a cura, conforme nós vamos ver na semana que vem. Coloque-se de pé comigo, por gentileza. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida,
E quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.